Oi pessoal, boa noite aí pra todo mundo. Tô vendo que vocês estão mandando já uns coraçõezinhos. Gente, a gente teve uma demanda grande, como tem muita gente que acompanha conosco ao vivo, de irmãos pedindo para nós desativarmos os comentários porque tiraria a concentração. Então, hoje é o primeiro dia que eu desativei os comentários. Nós vamos fazer um teste dessa forma. Eu estou esperando o Geraldo entrar para ele me dizer se o áudio e a imagem estão ok. Ele não está aqui ainda. Deixa eu até ver aqui. Mas ele não está aqui ainda. Mas eu vou aguardar. E aí ele me diz se a imagem e o áudio estão ok. Se vocês mandarem esse... Não, você que tem que fazer o convite. Pera aí, pessoal, só um minuto que deu um problema que a gente vai ter que reabrir a live. Deixa eu ver se eu consigo... Um convite para ele, que ele me falou que ele não estava conseguindo entrar aqui. Acho que agora foi. Foi, né? Foi. O convite Agora deu foi. certo. Maravilha. Bom, gente, foi bom que a gente não precisou, então, reabrir o estudo aqui, a nossa live. E deu certo aqui já do Geraldinho entrar para nós começarmos. Então, só confirmando que o meu áudio e minha imagem estão ok. Maravilha. Bom, gente, há alguns dias nós estamos no capítulo 5 já do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um capítulo mais longo e hoje nós continuamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós terminamos esse capítulo e o Geraldinho vai entrar conosco no capítulo 6. Como nós comentamos nos primeiros cultos, e hoje já é o culto 9, a dinâmica bem simples de nós atravessarmos o texto do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial. Não tem nada muito além disso. Como é o culto do Evangelho no lar e muitas pessoas estão acompanhando conosco, a gente sempre gosta de fazer, né, aí o lembrete de que separe um copo de água para que os espíritos fluidifiquem. Como nós já comentamos aqui também, nós já temos alguns testemunhos bem legais de águas fluidificadas aí ao longo do estudo e a gente fica muito feliz e a gente sempre pode contar com a espiritualidade para nós recebermos aquilo de que os nossos espíritos precisam. Então, principalmente para os nossos irmãos e irmãs que estão passando por alguma doença ou precisando de algum auxílio na saúde física, é sempre bom, gente, deixar o copo durante o culto para os espíritos fluidificarem e beber no final. Antes de nós começarmos aqui, eu vou fazer uma prece breve para nós relaxarmos, todo mundo aí e pegando foco, e depois nós entramos no texto do Evangelho propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso mestre, salvador e redentor, o amor das nossas almas, nós nos reunimos aqui com os nossos corações abertos, com as nossas mentes voltadas para a imagem excelsa da nossa Mãe Santíssima, lembrando do seu manto azul que pode muito, e de joelhos, clamando para que os nossos espíritos registrem a presença da nossa Mãe Santíssima, nós dizemos: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe
das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Mãe Santíssima, reunidos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós afirmamos o prazer, o privilégio, a bênção que é estarmos aqui reunidos nessa oportunidade tão bendita. E diante da nossa gratidão por estarmos aqui reunidos no nome do teu Filho, fruto da tua missão de luz, nós nos lembramos dos nossos irmãos e irmãs que nesta hora estão numa situação muito diferente. E nesse sentido, nós pedimos, Mãe, para que as tuas mãos bondosas e perfumadas alcancem os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem nessa noite. Nós rogamos, Mãe Santíssima, para que o teu coração se lembre nessa hora de todas as mães que perderam seus filhos e estão desesperadas. Nós pedimos, Mãe, por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram doentes nos hospitais ou nas suas casas, sem esperança, tristes, sem ver a luz do dia. Nós pedimos, Mãe Santíssima, por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, ansiosos pela provisão da água e do pão. Também pedimos sempre, Mãe Santíssima, sabendo do teu trabalho nessa seara, por todos os nossos irmãos e irmãs que perderam as esperanças nos dias do porvir e planejam tirar a própria vida. Como é triste, Mãe Santíssima, acordar e não querer viver, acordar e não querer ver a luz do sol. Mas nós sabemos, Mãe Santíssima, que o teu amor cobre todas essas pessoas, que o teu manto azul chega a todos esses lugares, levando paz, esperança, consolo e conforto, para que todos nós, os sofredores da terra, os angustiados, possamos seguir em frente, crendo que há muito para celebrar e que há muita esperança para crer no futuro de felicidade com Jesus, o teu Filho muito amado. Nós te amamos, Mãe Santíssima, e agradecemos pelo seu trabalho tão devotado e tão carinhoso em favor de todos nós. E principalmente e sempre pela tua missão de trazer à terra Jesus Cristo de Nazaré, porque nós sabemos que para a maior luz do mundo poder existir, aparecer na face dessa terra, uma luz também muito grande precisou vir e preceder. Nós te amamos, Mãe Santíssima, e rogamos sempre pelas tuas bênçãos. Em teu nome, nós nos dirigimos mais uma vez ao teu Filho muito amado e dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome de Deus. Bendito és tu, Jesus, e benditas são as tuas mãos, Mestre, que sempre nos levantam e sempre nos acodem. Nós te amamos, Jesus, para sempre e pedimos, acima de tudo, para que nunca nos falte trabalho na seara cristã e uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. Nós te amamos, Mestre. Abençoa o nosso evangelho dessa noite e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos começar então a leitura aqui dos trechos, como a gente já comentou. Kardec sempre abre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo com alguns trechos bíblicos. E aí, mais uma vez, a gente vai retomar esses trechos bíblicos para nós começarmos o estudo dessa noite. Então, no capítulo 5, Kardec abre o capítulo trazendo o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. E aí, mais uma vez, né, nesse contexto de que bem-aventurados são os aflitos, a gente já passou por muitos, né, entendimentos de Kardec e dos espíritos, no sentido de que a gente precisa crer na vida futura
para entender os postulados de Jesus, e a gente tem na reencarnação uma chave interpretativa, tanto do discurso do Cristo como da justiça de Deus. E aí a gente tem lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10, Jesus dizendo: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Aí lá em Lucas, no capítulo 6, como nós já dissemos anteriormente, o Evangelho de Lucas traz as felicidades e as infelicidades, traz as bem-aventuranças e os ais. Então, Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E aí lá em Lucas 6, nos versículos 24 e 25. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. E aí a gente já passou por muitos entendimentos aqui, por muitas partes do capítulo 5, e agora nós estamos nas instruções dos Espíritos, nas últimas instruções. Agora, nós vamos começar uma instrução que tem o título: nós devemos pôr um fim nas provas do próximo. Essa instrução foi ditada por um espírito chamado Bernardin, que aí se intitulou como Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1863. Então, Kardec começa fazendo a seguinte pergunta para o espírito: nós devemos pôr um fim nas provas do nosso próximo, quando possível, ou para respeitar a lei de Deus, né? E aí essa lei de ação e reação, ou como muitas culturas entendem, a lei do karma, nós devemos deixar essa prova seguir aí o seu curso sem fazer nada, né? Sem fazer qualquer coisa para aliviar. E aí essa é uma questão muito interessante, pessoal, porque realmente é dentro dessa cultura que vem muito do Oriente, chega até aqui ao Ocidente, do karma, as pessoas se perguntam se essa lei de ação e reação ela não deveria ser absolutamente estanque. E no final das contas, nós não deveríamos deixar as pessoas sofrerem, porque se elas estão sofrendo, é porque elas merecem. E aí o espírito começa explicando que nós estamos, sim, encarnados num planeta de provas e de expiações. E que nós devemos encarar as nossas dores, né? Como nós já comentamos aí nos outros cultos em que nós estudamos capítulo 5, nós devemos encarar as nossas dores com fé, sabendo que elas têm alguma relação com o nosso passado delituoso, nessa encarnação ou nas encarnações pretéritas. Agora, o Espírito diz que nós devemos tomar muito cuidado com essa interpretação tão estanque, porque esse pensamento, né, do bateu, levou, esse pensamento de que a dor ela tem que ser vivida porque a pessoa está pagando, o Espírito Bernardin fala para a gente que esse pensamento pode levar a consequências funestas. Então ele diz para a gente que muitas pessoas pensam assim, né? Se a Terra é um planeta de provas e expiações, eu não devo fazer absolutamente nada para aliviar a dor do outro, porque o outro está expiando, está numa prova. E o Espírito fala para a gente que tem pessoas que ainda pensam assim: se a pessoa está expiando, para ela ter um fruto ainda maior, eu devo ir lá e fazer ela sofrer mais. Então, se eu faço a pessoa, se eu sirvo de expiação, não tem nenhum problema, porque a pessoa está pagando pelo que ela merece. Então, é o que o Espírito está falando para a gente. Esse raciocínio de que nós não precisamos tocar na dor do outro no sentido de aliviar, ele é muito perigoso, porque ele pode trazer como consequência uma análise mais elástica, que vai acabar numa atitude por parte das pessoas encarnadas muito distante da caridade. E aí ele fala que esse tipo de pensamento é um ledo engano. E ele fala pra gente que a gente jamais,
quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente jamais deve falar que é a justiça de Deus. Então eu vejo um irmão que está na rua, eu passo ali por ele está precisando de água, ele está precisando de pão, eu não me compadeço e eu falo, é a justiça de Deus. O Espírito Bernardão está falando para a gente jamais falar isso, quando nós nos depararmos com o sofrimento alheio. E ele fala, ao contrário, como cristãos, nós devemos sempre pensar como eu posso suavizar a expiação ou a prova do meu irmão. E aí, pessoal, a gente precisa, quando a gente pensa nessa lei aí, né, do olho por olho, dente por dente, é fazer uma análise histórica, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento e pensar, como Kardec propõe, que nós estamos diante de 3 revelações. Então, nós temos Moisés, né, e aí, com a revelação dessa lei, né, do olho por olho, dente por dente, nós temos Jesus, o Cristo, com a revelação do amor. Então, a partir de Jesus e com todo o arcabouço de conhecimento que Jesus traz para a gente precisa pensar dessa forma. Eu preciso sempre buscar uma forma de aliviar o sofrimento do meu próximo. E aí, mais uma vez, né, a gente respeita todas as escolas religiosas, mas o entendimento do Cristo se afasta desse entendimento muito comum no Oriente relativo a essa palavra karma, né? De que o karma é estanque, de que o karma nunca pode ser mudado, de que se a pessoa nasceu com karma, ela vai morrer com esse karma. Com Jesus, a gente sabe que a história é diferente, porque o Cristo nos chama, né, a um jugo suave e a um fardo leve. Isso para nós e para os outros. Então, com Cristo, o karma ele pode ser modificado através do amor. Ninguém precisa, pessoal, pagar através da dor. Pagar os nossos débitos do passado através da dor é uma escolha pessoal de cada um. Tem gente que acha que é melhor pagar pela dor, especialmente quando a gente está no plano espiritual. Muitas pessoas pedem, sim, por doenças, por provas, por traições, por momentos muito difíceis, sabendo que a dor ela é um mecanismo rápido de equilíbrio da consciência. E aí, no livro Ação e Reação, entrando aí mais na parte da ciência espírita, o Clarencio, Ação e Reação não, no livro Entre a Terra e o Céu, o Clarencio, o Espírito Clarencio, que a gente conhece desde o livro Nosso Lar, fala pra gente que, com exceção do poder de Deus, que é o amor, a dor é a única forma de virar o pensamento do homem que está encarnado. Então, a dor, ela tem sim uma relevância porque ela é eficaz em termos de equilíbrio de consciência. Agora, como cristãos, a gente precisa retomar o entendimento. Isso é muito importante, gente, porque nós vemos muitos espíritas falando que o karma é estanque. O karma, ou a lei de ação e reação, ela não é estanque. Ninguém está fadado a nada. E aí a gente lembra de uma frase icônica de Emmanuel, quando ele diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de ação e reação, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a justiça divina que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Então, gente, o serviço ao próximo, e aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, define amor como serviço ao próximo. O serviço ao próximo, esse amor em movimento, a caridade, ela pode mudar imediatamente o nosso futuro, porque ela equilibra a nossa consciência. Então, e aí a gente está falando de ciência espírita. Uma consciência que já se sente equilibrada, ela não vai precisar passar por outros meios de equilíbrio de consciência. E aí, pessoal, a gente precisa se relembrar da definição de João Evangelista de que Deus é amor. Deus é amor, ele não quer punir ninguém. Deus não está aí para punir a mim, para punir vocês, para punir o Geraldinho. Não está aí para punir ninguém. A gente passa pelas dores porque a nossa consciência clama por equilíbrio, por um reequilíbrio dos crimes do passado. E esse reequilíbrio, ele pode se dar pelo amor em detrimento da dor.
E aí, quando a gente pensa nesse contexto aqui do Evangelho do Espiritismo, né, daí eu devo pôr fim à prova do meu irmão, eu devo auxiliar o meu irmão que sofre. Será que o fim da sua prova não está em auxiliar a prova do outro? Então, sim, gente, porque muitas vezes a chave de mudança dos nossos destinos é o trabalho no amor, é o trabalho na caridade. E aí as portas se abrem, a gente vive melhor e, principalmente, quando a gente se dedica na caridade, a gente atrai os espíritos superiores. E lembrando que no livro dos médiuns, Kardec afirma categoricamente a única forma de afastar os espíritos inferiores ou os obsessores é atraindo os bons espíritos, os espíritos superiores. Então, nessa lei de auxílio recíproco, e a gente tem Jesus exemplificando isso, assim, em muitas passagens do Evangelho, a gente se lembra da última ceia relatada no Evangelho de João, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, no exemplo do serviço, do servir ao próximo. Nesse caminho, nós temos a certeza de um futuro pelo amor e não pela dor. E aí o Espírito termina essa instrução falando assim: todos nós estamos na terra para provas e expiações, mas todos nós, sem exceção, devemos nos esforçar para abrandar a expiação dos nossos irmãos, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, assim termina essa instrução. E aí a gente entra na segunda instrução de hoje, que foi ditada pelo Espírito São Luís, em Paris, no ano de 1860. E aí o título dessa instrução é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? E esse é um tema um tanto quanto complexo, né, gente? Porque é um tema que toca recorrentemente a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas passam por esse momento difícil, né? De desligar ou não desligar o aparelho daquele esposo amado, da esposa amada, de um irmão, de uma mãe. Desligar ou não o aparelho, né? Terminar ou não com a vida de uma pessoa que está sofrendo muito e já foi desenganada pela ciência. E aí é interessante porque a pergunta, né, que Kardec faz ao Espírito São Luís é a seguinte: se nós estivermos de frente a um homem agonizante, padecendo cruéis sofrimentos, em um estado desesperador, seria lícito que nós lhe poupássemos alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aí, como eu falei, essa é uma questão muito recorrente. E aí, aqui vem, gente, a resposta do Espiritismo. Né? A gente não está julgando ninguém que agiu de forma contrária. Mais uma vez, nós respeitamos todas as escolas religiosas. Essa perspectiva espírita. O Espírito São Luís começa assim: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Então, né, começa aí com um grande tapa em todos nós. A gente sabe qual é o plano de Deus? Lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e os Espíritos nos falam, que nós não temos sentidos para entender a natureza íntima de Deus. Então, é o que o Espírito está falando aqui. Vocês entendem tão pouco e vocês estão querendo entrar no que cabe apenas a Deus decidir. E aí, ele fala, né, que Deus não poderia levar um homem à beira da morte simplesmente para retirá-lo e fazê-lo mudar de pensamento. Deus não poderia fazer isso no último instante daquela prova difícil, salvar a pessoa para ela iniciar uma vida nova aqui na Terra. E aí a gente se lembra, pessoal, lá no início da Bíblia, a gente não tem Abraão levando o filho para o sacrifício e na última hora ouvindo, né? E aí a gente tem interpretações diferentes com o Espiritismo, mas segundo a Bíblia, o texto bíblico, ouvindo a voz de Deus, né, de que ele tinha aprovado a fé e não precisaria sacrificar o filho. A gente não tem o exemplo de Lázaro, que ficou 4 dias naquele túmulo e Jesus foi lá e ressuscitou. Nós não temos, enquanto cristãos, um vasto arcabouço de exemplos de pessoas que chegaram ao último fio da linha e, no final das contas, a situação foi revertida. Com Chico Xavier, a gente não teve tantos exemplos de pessoas
que estavam muito doentes e tiveram a vida aí um 360 graus e começaram de novo no Espiritismo, no caminho com Jesus? Então, essa é a primeira pergunta que o Espírito devolve para Kardec. E aí ele fala, ainda que um doente, né, pareça ter chegado ao extremo da dor e do sofrimento, da dificuldade, aquela dificuldade que parece que não tem mais jeito, ninguém pode dizer que chegou à última hora. E aí a gente se lembra do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos, Mateus lá no capítulo 24 e Marcos no capítulo 13, quando nós temos, né, aquela passagem icônica em que o Cristo diz, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, só Deus sabe essa hora. Essa hora derradeira da morte, é o próprio Cristo que está falando. Nem os anjos sabem, só Deus é que sabe. E aí, eu já tive conversas muito interessantes com amigos, e especialmente com uma amiga que tem muita vivência espiritual e em desdobramentos, e ela me disse que, num contexto muito específico de prorrogação da vida na Terra, né, de uma moratória, eles explicaram ali que certas partes dessa árvore da vida não caberiam aos espíritos mentores decidir, que teria que ter uma decisão para esse tipo de moratória de espíritos muito mais elevados e em determinados momentos do próprio Cristo. E esse último momento, né, gente, das pessoas, né, que estão sofrendo muito, que estão com doenças terminais, para o materialista, esse momento ele pode parecer um nada, né? Um segundo. Para o materialista, o que é um segundo? Como nós já conversamos, porque o materialismo ele leva ao suicídio. Porque, como nós dizemos, para uma pessoa materialista, o nada é o zero. O sofrimento é o menos 30, o menos 100, o menos 1000. O que é pior, o zero ou o menos 300? É claro que o menos 300 é pior que o zero, quando a gente coloca de uma forma matemática, de uma forma materialista. Agora, o Espírito São Luís fala para a gente que esse segundo que a pessoa tem, porque não desligaram o aparelho, porque não colocaram fim na vida dela, esse segundo pode ser determinante. Porque nesse último segundo pode vir o arrependimento, pode vir um pensamento iluminado, pode vir um pensamento de esperança. E nesse último segundo, o futuro do espírito, ele é absolutamente modificado. E aí, mais uma vez, com a ciência espírita, a gente sabe que se no último momento o espírito passa a vibrar de uma forma mais alta, porque ele teve um pensamento de esperança, porque ele teve um pensamento de arrependimento, se ele vibra mais alto, ele vai se afastar de espíritos inferiores e se aproximar, em termos vibracionais, de espíritos mais elevados, que com certeza vão tornar e vão facilitar a vida, né, no além-túmulo desse espírito que está desencarnando. E aí, para a gente terminar aqui esse item, eu trouxe aqui o item 293 do Evangelho de Chico Xavier. E no item 293 do Evangelho de Chico Xavier, nós temos o próprio Chico Xavier encarnado falando sobre a eutanásia. Então, o Chico fala assim: sou pela valorização da vida, pela esperança. Portanto, sou contra a eutanásia. A chamada morte piedosa pode interromper para o espírito valioso processo de resgate. Deus não desampara os agonizantes, os que têm a sua vida prolongada pela ciência. Nos quadros de dor em que os observamos, estão sob a proteção de devotados companheiros da vida maior. Às vezes, naquele minuto a mais de agonia, o espírito alcança a vitória que perseguiu durante toda a existência. Então, pessoal, o Chico resumindo aqui nessa questão da eutanásia. Esse último instante de dor pode ser toda a prova que o espírito não conseguiu viver, toda a expiação que ele não conseguiu passar na face da Terra. Então,
a visão espírita, né? E a gente está trazendo Kardec e Chico Xavier encarnado, né? Absolutamente contrários a essa visão da eutanásia. A gente sabe que muitos países têm adotado nas suas legislações a eutanásia. Existem discussões no Congresso Nacional do Brasil sobre a eutanásia. E aí a gente deixa claro aqui que a visão espírita ela é contrária a esse procedimento. E a gente não está desrespeitando a liberdade religiosa de outras pessoas e nem a dignidade humana. Nós estamos simplesmente exercendo a nossa liberdade religiosa. E aí o espírito São Luís fecha esse item falando assim: diminuam os derradeiros sofrimentos o quanto vocês puderem. Então, o Espírito está falando, se você puder aliviar a dor do outro, faça. Mas não cometam o erro de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, pessoal, acho que não restam dúvidas com esse item aqui de que nós não deveremos jamais abreviar a vida do nosso próximo e que, né, qualquer espécie de eutanásia ou de procedimento análogo não conduz com os procedimentos e o arcabouço de conhecimento que nós temos na doutrina espírita. E aí, gente, a gente vai para o último item aqui que eu vou cobrir, depois a gente passa para o Geraldinho, que é o item de título Sacrifício da Própria Vida. Então, mais uma vez, nós temos o Espírito São Luís respondendo a 2 perguntas, né, foram feitas por Kardec. Ele respondeu essas perguntas em Paris, no ano de 1860. E aí, antes de entrar na pergunta, gente, a gente precisa lembrar que o trabalho de codificação da doutrina espírita por Kardec foi feito no século XIX. Então, o contexto cultural era outro, porque a pergunta aqui é sobre o duelo. Nós não temos mais, em nenhum ordenamento jurídico no mundo, a figura do duelo, mas o duelo ele esteve em ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, como um meio de solução de conflitos. Era uma coisa comum. Então, tinha um conflito ali de honra, de propriedade. As pessoas, especialmente 2 homens, iam para o duelo e eles resolviam. Quem morrer, perdeu, porque supostamente os deuses, na perspectiva panteísta, ou o Deus, né, na perspectiva monoteísta, estaria a favor do direito daquele que matou o outro. Então, a primeira pergunta é sobre duelo. E aí pergunta-se se um homem que estava desgostoso da vida seria culpado se ele buscasse a morte em um duelo, né, no sentido aí de tornar essa morte útil. Então ele não se matou por nada. Ele foi para um duelo, se morrer, morreu. Mas no fundo ele estava procurando a própria morte. E aí o Espírito São Luís é muito claro em explicar para a gente que se não estamos de frente de um suicídio de fato, nós estamos inequivocamente em frente a um suicídio intencional. E aí ele fala para a gente, como a intenção era tirar a própria vida, as consequências desse ato serão as mesmas consequências de alguém que cometeu um suicídio comum. E aí a gente sabe, né, principalmente com o livro Memórias de um Suicida, que essas consequências são muito atrozes. A segunda pergunta já tem uma diferença. E aí ele pergunta, se um homem que expõe a própria vida, né, a um perigo iminente, tá correndo perigo de vida, mas para salvar a vida de um de seus semelhantes, para salvar a vida de outra pessoa, mas aí sabendo previamente do risco, esse homem, né, teria esse ato de, né, suposta caridade, esse ato de salvar a vida do outro, considerado como suicídio? E aí o Espírito São Luís fala para a gente que, claro, que a gente teria que analisar sempre o caso de cada espírito, mas se for realmente um ato de abnegação, o espírito está dando a sua vida em favor de outro, não há que se falar em suicídio, mesmo que ele saiba dos perigos que ele corre, porque, na verdade, se trata de um ato de caridade. E a gente tem, né, pessoal, em muitas profissões, como os bombeiros, os policiais, que muitas vezes arriscam a própria vida em detrimento da vida de outras pessoas, sabendo desses riscos, mas absolutamente não se trata de suicídio,
quando a gente está falando de caridade e de abnegação. Tudo vai depender da intenção colocada naquela ação. E a gente termina lembrando de André Luiz, né? Ele não fazia ideia de que ele estava cometendo um suicídio, mas a gente vê lá no primeiro livro da coleção, Nosso Lar, que ele é chamado no umbral de suicida. E quando ele está passando por tratamento médico, o médico lê o relatório dele na frente do próprio André Luiz e fala: a gente está aqui no caso de um suicida indireto. O André Luiz fica pasmo, porque o médico estava repetindo tudo que ele ouviu no umbral, e aí se explica que se tratava de um suicídio indireto, de que as pessoas que abusam do próprio corpo, no vício, no sexo, e a gente sabe que André Luiz bebeu muito, fumou e foi contaminado pela sífilis, né, naquele contexto ali do século passado. Nesses abusos todos, ele tirou anos de vida da programação espiritual que ele tinha e chegou ao plano espiritual, né, como um suicida indireto. Mas a gente termina, né, o capítulo com 2 perguntas e o resumo é: tudo vai depender da intenção. Se houver uma intenção, mesmo que não dita, de tirar a própria vida, se trata sim de suicídio. E aí, se não houver essa intenção, mesmo que pareça um suicídio, a gente não vai ter para esse espírito as consequências do suicídio na vida além túmulo. Assim a gente termina essas 3 instruções dos espíritos. O Geraldinho vai fazer mais uma, termina o capítulo 5 e aí ele entra no capítulo 6. Bom, pessoal, aqui nós vamos agora entrar na última pergunta. São Luís, em Paris, no ano de 1860, respondeu a Allan Kardec que ela vai fechar este capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a pergunta que Kardec elaborou é a seguinte: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio proveito, em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E o Espírito São Luís respondeu, muito resumidamente, mas muito claramente, o seguinte: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, por exemplo, quando elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Bom, então nós temos 2 questões, 2 ocasiões, né? A primeira, em que materialmente, um sacrifício material, não é? De alguém que se dedica ao próximo, de alguém que se dedica ao estudo, ao trabalho nobre, que se impõe privações de ordem de conforto material. Por exemplo, a pessoa que vai dedicar horas do seu dia abrindo mão do conforto do lar, abrindo mão de férias, abrindo mão do final de semana de descanso, não é? Abrindo mão de viagens, de lazer, para utilizar esse tempo que ela teria em benefício próprio, de seu próprio repouso material, de seu próprio convívio em família, para continuar se dedicando, se devotando à caridade, se devotando a alguma causa nobre, a alguma tarefa de solidariedade humana, não é? Então, obviamente que essas privações
que esses sacrifícios a que essas criaturas se imponham vão contribuir direta ou indiretamente pelo bem material de seus semelhantes. Seja, vamos supor, que ela esteja nessas horas contribuindo para a coleta de cestas básicas, a distribuição de quentinhas, né? A distribuição de alimentos, quer dizer, vai favorecer materialmente os irmãos em penúria. Seja, às vezes, ela, por exemplo, contribuindo nessas horas com a construção de novas casas, de residências para o sem-teto, né? Ou então construção e tecelagem de roupas. Não é? Nós temos, por exemplo, na família, o exemplo da minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, que passava o dia inteiro tecendo enxovalzinhos para as criancinhas recém-nascidas que haviam naturalmente nascido em lares de grande penúria. A vida inteira ela fez isso. Ela conversava com a gente tecendo aqueles sapatinhos, aquelas roupagens de criancinhas, não é? Com a agulha do crochê ou outra que o valha. Então, esse tempo ela estava favorecendo ali materialmente aquelas famílias e esse sacrifício, naturalmente, que é agradável a Deus. O outro sacrifício, que é mais profundo, é o sacrifício moral e que, pelo exemplo que essas pessoas oferecem de sua submissão à vontade de Deus, esse exemplo do poder da fé pode induzir os sofredores a uma resignação, a um momento de fé, de esperança, salvando-os, por exemplo, do desespero e do suicídio, do assassinato, de qualquer crime, ou mesmo de algum vício que os levaria a degringolar no seu caminho evolutivo, não é? Então, isso, eu me lembro até um caso que eu vivi muito de perto, que ela era prima de minha mãe, minha querida, a gente chamava de tia Wanda, mas na verdade ela era prima, filha da tia Adélia, que era minha tia-avó, e ela teve uma doença muito grave. Segundo os médicos, a literatura médica, era um dos 6 casos no mundo em que a cisticercose proveniente da carne de porco caiu no sistema sanguíneo dela e passou o bicho do chamado cisticerco, né, passou a viver na sua corrente sanguínea e a se movimentar por todo o seu corpo. E, no entanto, ela que estava, segundo Chico Xavier, programada para desencarnar assim, com 40 e poucos anos de idade, 38, 39 anos de idade, por aí, ela, com a fé que ela demonstrou, ela foi salva simplesmente pela fé, pela confiança inabalável na interveniência de Jesus. E com isso, ela recebeu uma moratória e acabou desencarnando com o dobro da idade. Então ela teve assim, uma moratória maravilhosa, vindo a desencarnar apenas no final da década de 80, por volta de outubro, então novembro de 1986, enquanto ela poderia ter desencarnado no início da década de 60. Né? Ora, o Chico vai dizer, e eu sou testemunha disso, porque nas minhas primeiras vezes que visitava Uberaba, eu ia com ela para Uberaba, tendo em vista que ela era muito próxima do Chico. E o Chico dava o exemplo dela para as pessoas que estavam deprimidas, que estavam com doenças graves, que estavam desesperadas, que estavam aflitas. E ele falava, olha aqui, pessoal, essa aqui é a Wanda. O nome dela na espiritualidade é fé. Vejam bem. Ela foi salva pelo poder da fé. Não é? Faz lembrar
até aquela palavra de Jesus quando ele curava as pessoas e as pessoas vinham agradecê-lo e ele falava, não, a tua fé te curou. Então, essa fé que transporta as montanhas dos obstáculos, ela serve de proveito para os outros. Quer dizer, então essa provação, essa expiação que tia Wanda passou, que todos nós da família acompanhamos nas histórias de família, que ficou muito bem conhecida, não é? Apesar dela ter sofrido muito, ela foi de grande proveito pela fé com que ela enfrentou o problema orgânico e venceu, não é? Obtendo grande saúde, que inclusive dobrou a sua expectativa de vida, levando-a a desencarnar depois dos 60 e muitos anos. Então, isso serviu de exemplo a muita gente, até para mim mesmo, né, que era naquela época muito jovem. Então esse é o caso aqui do benefício moral que um sacrifício de uma pessoa possa ocasionar na vida dos outros. Bom, aí interrompemos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos entrar então no capítulo 6º, que é um dos mais lindos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio nome já diz, o Cristo Consolador. E, como sempre, em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inicia este capítulo também com um trecho do ordenamento bíblico do Novo Testamento. No caso, ele começa com o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. E lá está escrito: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Linda essa passagem, né? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que como o mundo terrestre ainda é um mundo de expiação e de provas, nós vamos encontrar por toda parte, em qualquer clima do nosso planeta, em qualquer nação, em qualquer cultura, em qualquer classe social, em qualquer idade, né? Em qualquer gênero, enfim, em todas as pessoas do nosso convívio, nós haveremos de encontrar aqueles que se sentem aflitos e sobrecarregados. Estão aflitos, estão em aflição, porque estão sofrendo. Estão se sentindo sobrecarregados porque interpretam que o sofrimento que estão carregando nos próprios ombros está além das suas forças, né? E essa é até um approach, assim, uma aproximação muito comum que a gente vê nas pessoas que estão vivenciando esse tipo de aflição, de sofrimento. E achar que elas sofrem mais do que os outros, ou achar que esse sofrimento está além das suas forças, né? E nós temos que ter muita tranquilidade na fé, na esperança de que tudo que acontece conosco aqui na vida terrestre não acontece ao acaso, não acontece a cavaleiro da lei maior de justiça, de amor e de caridade, que é a lei divina, né? Ainda que nós soframos e que esse sofrimento nos cause dor, dor na alma, dor no espírito, dor na consciência, dor até no próprio corpo, através das doenças físicas, ou dor moral, tudo tem uma razão de ser. No passado próximo, pode ser até mesmo nesta vida, ou numa vida logo anterior, ou mesmo num passado distante.
lembrando aquela frase de Jesus que a cada um será dado segundo as próprias obras, que resume bem essa lei divina de justiça suprema, lembrando que Deus é a suprema justiça. Ora, se ele é a suprema justiça, não existe justiça maior do que a dele. E ele assambarca tudo, conhece tudo, todos os meandros dos seus filhos, que somos nós, né? E justamente por conhecer tudo, ele vai nos preparar o melhor caminho sempre. Ainda que para nós venhamos a interpretar as dores do caminho humano como excessivas, na verdade elas não são, porque elas foram dosadas antes pela misericórdia divina. Elas foram dosadas antes pelo amor supremo de Deus, que é o maior amor de todos. E se ele nos dá a expiação ou a prova, através da qual nós enfrentamos a aflição, o sentimento de sobrecarregados, né? O sentimento de dor, é porque nós fizemos por merecer esse reajuste, que nada mais é senão um aprendizado para nos recolocar no caminho da regeneração. Por isso mesmo, vejam bem, na palavra de Jesus, ele não fala que vai nos tirar o sofrimento. Ele não fala que vai acabar com a nossa aflição. Ele não fala que ele vai pegar o nosso fardo e tirar este sobrecarrego de peso, não é, dos nossos ombros. O que ele fala? Eu vos aliviarei. A mensagem de Jesus é clara. Ele vai nos aliviar. Como? Através do seu evangelho de amor e sabedoria, nos dando coragem, nos dando esperança, nos dando fé na vida superior, nos dando entendimento sobre as leis profundas que regem todos os multiversos em nome de Deus. Por isso ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque a justiça do mundo ela pode ser pesada, ela pode ser, vamos dizer assim, até mesmo injusta, tendo em vista a ação de poderosos, a ação da corrupção, a ação de desvios muitos. Mas o jugo divino, que é representado na terra por Jesus, é a justiça correta e a mais leve com a qual nós possamos conviver. Por isso ele pede a nós, escolham a minha justiça, escolham o meu jugo, não é? Porque vocês estarão aprendendo comigo, ele diz, né? A brandura, a humildade de coração. E com isso nós acharemos repouso em nossas almas. Então, qual que é a lição de Jesus aqui? O jugo de Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus é a brandura. Diante do sofrimento, diante do superlativo das aflições, não é? Das angústias, a gente respirar fundo, procurar a paz interior, procurar nos embeber da água viva que verte das alturas para todos os filhos de Deus. E nós não somos diferentes, não é? Nós também somos filhos de Deus. Então, quando a gente sorver esta água pura que vem de Jesus, que nada mais é do que o próprio Evangelho, a fonte viva da água mais pura, mais cristalina, mais incólume de qualquer corrupção, não é? Quando nós absorvermos este ensinamento, nós vamos nos dessedentar e nos tornar brandos, pacíficos. E ao invés de revidar a ofensa, ao invés de nos situar na posição dos ofendidos, dos maltratados, dos perseguidos,
nós vamos entender que a humildade deve brotar de nossas almas para nos fortalecer, a fim de que nós tenhamos coragem e paciência com a provação. É somente com essa coragem, com a paciência, com a brandura de nossas almas, de nossos corações, que a prova, o peso da prova diminui proporcionalmente. E nós vamos entender aí que com essa atitude com Cristo, vamos ver que o jugo dele é suave. E o fardo de Jesus é leve. A gente vai, agora essa leveza vem de dentro para fora. Porque muita gente pede assim, ai Senhor, tira dos meus ombros esse peso. Mas não é por aí. Jesus, ele não vai pegar, você é meu escolhido, não é? Ou você é de uma fé que me agrada ao coração. Não, você outro não, porque você é de outra fé. Não existe isso. Todos nós estamos sob a guarda de Jesus na terra, encarnados e desencarnados. E o que vai acontecer quando nós aceitamos o jugo de Jesus em nós, quando nós nos tornamos em pessoas mais brandas, mais humildes, nós encontramos repouso, paz, paz de espírito. Nós reconhecemos que com Jesus tudo fica leve. É de dentro para fora, de dentro dos nossos corações, nós nos sentimos em paz. Em torno de nós pode estar o mundo se acabando, mas nós estamos em paz. Nós estamos com esperança que tudo passa, não é? Tudo vai ser superado. Então vejam bem que um trecho do Evangelho de Mateus, escolhido por Kardec para adornar o frontispício deste capítulo, Cristo Consolador, o capítulo 6º, é de grande importância. E é por isso mesmo que Kardec vai comentá-lo. No primeiro item, ele vai comentar sobre o jugo leve. Vamos ver o que Kardec disse. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então vejam, Kardec vai no cerne da questão. Qual que é a nossa saída? A nossa única saída é o caminho de verdade e vida que Jesus nos deixou, que é resumido no amor e na caridade. Por isso que Kardec, inclusive, no frontispício da própria doutrina espírita, colocou essa frase: fora da caridade não há salvação. E como Chico Xavier, no século seguinte, ele vai dizer e explicar para nós que a caridade é o amor em ação no bem, não é? Não basta você querer a caridade só ficar no pensamento, no projeto, não. Você tem que arregimentar forças no bem, os braços, as mãos, as pernas, o coração, a mente, a cultura, o olhar, a palavra, o ouvido, o escutar, não é? Todas as suas forças, todas as suas aptidões podem ser colocadas no bem dos outros.
E aí nós vamos encontrar essa leveza, vamos encontrar essa observância da proposta do Cristo em nós mesmos. E essa leveza vai nos tornar mais pacíficos, mais calmos, menos aflitos, menos tristes e até mesmo nos dará uma alegria diferente. Não a alegria do mundo, que é a alegria materialista, mas a alegria da alma, que é a verdadeira felicidade. No item 2, Kardec vai comentar sobre o Consolador prometido. E aqui ele também coloca um outro trecho do Evangelho, que é o Evangelho de João, João Evangelista, do capítulo 14 e nos versículos 15 a 17 e 26, que é o item 3 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vamos ver João Evangelista, que é praticamente o único que vai registrar com detalhes essa passagem, não é? Sobre a vinda, a promessa futura do Consolador, e fica muito claro aqui alguns posicionamentos que eu vou defender, porque aprendi com Chico Xavier isso. Então vamos ver o que João Evangelista registrou. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade. Veja bem, então, gente, o Espírito da Verdade é o outro Consolador. Se fosse Jesus mesmo, ele não falaria que o Pai enviaria outro Consolador. Concordam comigo? Isso aí está claro no Evangelho. Se fosse o próprio Cristo, ele diria: eu rogarei ao Pai e eu voltarei. Não é? Eu voltarei para trazer a consolação futura. Não, ele não promete ele de volta. Ele promete que vai rogar ao Pai e Deus, que é o Pai dele, que é o nosso Pai, nos enviaria outro Consolador. E mais importante, com que finalidade? Com a finalidade de ficar conosco eternamente. Ora, se esse Consolador vai ficar conosco eternamente, não há medida de tempo terrestre para limitar essa consolação. Mas para isso, notem bem, existe uma condicionante que Jesus está colocando aqui. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então nós temos duas coisas. Nós temos que amar a Jesus. Porque se a gente não amar Jesus, como que a gente vai receber o Consolador? A doutrina espírita cristã é cristã na essência. O espiritismo é cristão, porque ele ama Jesus. Ele não propõe outra lei moral. Ao contrário, Kardec pergunta: qual o espírito que pode servir para nós de modelo e guia? E os espíritos responderam no Livro dos Espíritos: Jesus de Nazaré. Então, a base moral da doutrina espírita continua sendo o Evangelho de Jesus, a boa nova do Cristo, né? Que é expressa em toda a sua grandeza no Novo Testamento da Bíblia. Então, a nossa raiz cristã, ela é a mais importante, porque é a nossa base moral e a nossa base ética e a nossa base religiosa. O Espiritismo não propõe uma nova religião, mas antes ele é a religião que resgata o conhecimento moderno, o conhecimento contemporâneo das palavras e dos ensinamentos de Jesus. Então,
ele próprio explica aos seus discípulos. E isso foi registrado por João Evangelista, que na época o próprio Cristo se referia a ele como o discípulo amado, como o apóstolo querido, não é? E ele explica o Espírito da verdade que o mundo não pode receber naquela época, 2000 anos atrás, não é? Porque absolutamente não o conhece e o não vê. Naquela época, à exceção dos seus discípulos, que se tornaram apóstolos, muita coisa Jesus não poderia dizer. A humanidade ainda era muito primitiva. A organização social, econômica, política, religiosa, a organização também da filosofia e da ciência terrestre eram bastante rudimentares. Eles não tinham cabeça para entender, por exemplo, problemas complexos, como a pluralidade dos mundos habitados, como, por exemplo, a realidade das vidas sucessivas, a reencarnação, como, por exemplo, eles não tinham condições de lidar com a mediunidade, com o contato com o mundo dos espíritos de forma responsável, de forma elevada, porque o próprio mundo espiritual terrestre era primitivo. O Cristo estava acabando de pisar no solo do mundo, estava deixando a sua mensagem ali naqueles 3 anos nos quais ele espalhou a boa nova. Ele precisava antes formar espíritos e convertê-los ao trabalho do bem. E esses espíritos nos séculos seguintes, né, e que de fato nós podemos hoje contar como 18 séculos, quase 19 séculos, isso aconteceu, esse amadurecimento aconteceu. Muitos dos espíritos humanos que acabaram nesses séculos todos, conhecendo a mensagem do Cristo, reformando a si mesmo, não é? Regenerando-se e convertendo-se eles próprios em abençoados trabalhadores do bem, muitos considerados como santos, não é? Ou santas, iluminados de todos os tempos. Esse grupo de espíritos que nós podemos, no dizer de Emmanuel, numa nota de rodapé do livro Paulo Estevam, considerar como a falange do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo precisava, então, estar em ação na Terra, para, então, que a Terra, depois, como aconteceu depois de quase 19 séculos, pudesse estar suficientemente elevada para compreender, não somente pelo lado religioso, mas principalmente pela evolução da filosofia e pela evolução da ciência, e então compreender a extensão da verdade que viria com a terceira revelação. Lembrando que a primeira revelação é a revelação da justiça, que começou com Moisés, a segunda a revelação do amor, da misericórdia, que começou com Cristo, e a terceira, então, o Consolador, o Espírito da verdade prometido pelo Cristo, esse outro Consolador que veio nos revelar a verdade. Então o próprio Jesus vai dizer, mas quanto a vós, isso naturalmente ele se referindo aos seus discípulos, conhecê-lo-eis porque ficará convosco e estará em vós, mostrando que os discípulos do Cristo, depois que ele voltasse ao mundo espiritual, iriam ficar na terra, trabalhando com o Espírito da verdade. Olha só que interessante, que o Espírito da verdade ficaria com eles. E a partir daí, eles, em vários séculos, trabalhariam para a transformação e o amadurecimento moral da Terra. Tanto é assim que o próprio Chico Xavier, em respondendo a uma questão que está lá no livro Chico de Francisco, ou então, se não me engano,
no livro Kardec prossegue, todos os 2 livros de autoria do nosso caro amigo Adelino da Silveira, de Mirassol, São Paulo, em que ele revela ao Adelino que não ficou um século sequer depois da vinda do Cristo, não é? Que um dos discípulos que se tornaram apóstolos dele não viesse à carne, não reencarnasse de novo para manter a chama do seu evangelho acesa na face terrestre. E nós sabemos muito bem, por exemplo, que Allan Kardec e Chico Xavier é um deles, né? O mesmo espírito que naquela época era João Evangelista, apenas como exemplo. Então, ele diz, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que eu acabei de dizer, essa falange do Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo o que vos tenho dito. Então, além do Espiritismo ter a tarefa de consolar, ele teve, não é? Naquela época ele teria, quando Jesus estava dizendo isso. Mas depois, como nós já passamos aí 160 e poucos anos, ele teve a tarefa de esclarecer-nos sobre todas as questões filosóficas e científicas dos seus 15 princípios básicos, que todos nós conhecemos muito bem. E por isso Kardec vai comentar este ponto, dizendo: Jesus promete outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vos relembrar, se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Quer dizer, Jesus também previu que a sua mensagem seria deturpada ao longo dos séculos futuros e que só o resgate dela pelo Consolador, que é o Espiritismo, fazendo-nos retornar aos primórdios, ao cristianismo primitivo, na sua origem, poderia restaurá-la, não é? Então Kardec prossegue, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Nós sabemos que muitos dos ensinos de Jesus não poderiam ser ditos claramente, então ele utilizou um mecanismo educativo muito importante, que é o caso por parábolas, para que as pessoas mais simples ou menos aquinhoadas de cultura e de saber pudessem interpretá-las a contento. Kardec prossegue, advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Olha bem, gente, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então não é escutar um barulho, não. É ter ouvidos da alma para ouvir esta verdade, para ouvir esse clamor, este chamado do Espírito da Verdade. E ele diz aqui, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Vejam bem, o Espiritismo tem essa função de abrir os nossos olhos a um foco diferente, para que a
o nosso foco de visão não fique restrito à materialidade de uma vida somente. Porque, caso contrário, se nós ficarmos fixados na vida atual, nós vamos, infelizmente, nos insubordinar diante do sofrimento, não entendendo a misericórdia e a justiça divinas, e muitas vezes nos tornando materialistas, imediatistas, nos tornando pessoas que desprezam os conhecimentos espirituais superiores, né? Mas quando esse foco de visão se amplia para muitas vidas, nós entendemos tudo, fica tudo muito claro. Não há como escapar do raciocínio que é iluminado pela razão. A razão e a fé juntos, não é? Por isso ele fala, o Espiritismo não tem figura, não tem alegoria, não tem paramento, não tem fórmula exterior, não tem culto externo. Não é? O Espiritismo é claro, simples, direto. A mensagem não tem segredo, não tem nenhuma atividade iniciática superior. Por quê? Porque já foi levantado o véu que encobria a verdade, que encobria certos mistérios, que encobria certas chaves herméticas, interpretativas, que o Espiritismo vem finalmente esclarecer. Por isso o Espiritismo também é, além de consolador, ele é esclarecedor. São as duas asas da revelação espírita. A asa do esclarecimento e a asa da consolação. Por fim, ele também fala da consolação suprema a todos os sofredores quando eles compreendem a lei de causa e efeito, ação e reação, a lei da palingenesia ou de vidas sucessivas, da reencarnação, através da qual nós compreendemos as razões primordiais dos nossos sofrimentos, acatamo-las e passamos resignadamente e pacientemente a sofrer-lhe as próprias consequências, que, em última análise, são oriundas de nossos próprios enganos, de nossos próprios vícios, de nossos próprios crimes passados de outras existências. E Kardec vai concluir dizendo: disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. O Espiritismo explicou claramente que a Terra é o mundo de expiação e de provas. Portanto, nós não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui porque somos espíritos superiores, não é? Ao contrário, porque somos espíritos devedores. Sim, somos espíritos ainda caídos, que precisam se reajustar, que precisam se levantar do erro, do vício, da corrupção, dos crimes e vencer a nós mesmos a caminho de um mundo novo que está chegando, está quase na esquina, que é o mundo de regeneração. Então, o objetivo, diz Kardec, o Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, gente, tudo que nós sofremos agora, pacientemente, resignadamente, será para nós alegria futura, felicidade futura, no mundo espiritual e nas vidas que virão. Então vamos nos alegrar por isto. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Olha, Deus não gosta de gente murmurenta.
ou aquela murmuração, a pessoa que está sempre se lamentando, né? Murmurando tudo, reclamando de tudo e de todos. Isso não pode ser agradável a Deus, né? Nós temos que imitar o que Kardec fala aqui sobre o obreiro. Ao obreiro é incumbida uma tarefa. E ele deve partir para o instituto do seu trabalho, para executar a sua tarefa para a qual ele foi contratado. E só depois é que recebe o salário. Não é assim na Terra? No final do mês é que vamos receber o salário? Então, não vamos murmurar sobre as condições do trabalho, que o trabalho é pesado, que a luta é muito grande, que temos chefes incompreensíveis, que ninguém nos escuta os sofrimentos, ninguém nos dá alívio, porque isso é uma grande mentira, não é, gente? Jesus nos alivia, sim, se nós quisermos e procurarmos bater a sua porta. Se nós quisermos e nos empenharmos em buscar o seu caminho de verdade e vida. Por fim, Kardec conclui: o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e também a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Então, é uma conquista extraordinária, a fé inabalável, aquela que é capaz, em todas as épocas da humanidade, de encarar a razão frente a frente, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Então, o que o Espiritismo nos dá? Foco. Amplie o nosso foco de visão espiritual, até mesmo de visão carnal, porque a gente passa a ver outras vidas com muita clareza no raciocínio. E fazendo isso, a gente passa a ver as coisas de cima, como se fosse um grande filme, tudo se encadeado para um objetivo de felicidade futura, para um objetivo nobre, digno, superior, puro, justo, amoroso, compassivo, não é? Para um objetivo que nos elevará o espírito no carreiro evolutivo. E isso faz com que todas as dores terrenas sejam absolutamente passageiras e o seu fardo seja leve e o jugo que está sobre nós bastante suave. E essa perspectiva de felicidade futura é que nos deve animar. E para ela é que nós devemos nos armar de paciência, de resignação e coragem. Só assim chegaremos a bom termo ao fim da estrada. Concluindo, Kardec termina este item dizendo: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, os esclarecimentos do Espiritismo são impagáveis. É um verdadeiro tesouro que está ao nosso alcance. E por isso mesmo devemos agradecer a Deus a bênção de termos acesso a ele, pelas mãos desses missionários extraordinários que, em nome de Deus, em nome de Jesus, através do Espírito da Verdade que os coordenou, vieram à Terra e ficam no mundo espiritual, nos esclarecendo e nos consolando. Então, vamos agradecer a Deus esta grande possibilidade, esse grande tesouro que está ao nosso alcance. Terminamos assim as nossas considerações de hoje. João Pedro.
Maravilha. Muito lindo o início desse capítulo 6 e muito esclarecedor. Acho que os postulados que a gente defende ficam bem claros quando a gente caminha pelo Evangelho segundo o Espiritismo e explica tudo isso, e relembra tudo isso. Pessoal, eu vi que, como a gente deixou os comentários desativados hoje, vocês fizeram bastantes perguntas aqui na caixinha. Eu li as perguntas, eu acho que elas já foram respondidas ao longo da live, acho que basicamente todas foram contempladas, então se nós parássemos aqui para responder essas perguntas, o vídeo ficaria redundante, né? As explicações acabariam aparecendo, que já foram dadas, acabariam aparecendo novamente. Então eu vou esperar que vocês comentem aí, né, comigo, com o Geraldinho aí ao longo da semana, o que vocês acharam com os comentários ativados. Muita gente pediu, por isso que a gente desativou, mas a gente está aberto, né, a deixar o evangelho da forma que seja mais confortável para todo mundo. Na semana que vem nós estaremos aqui às 8h30, e aí quero deixar também um aviso que nesse sábado nós vamos ter o estudo do livro de André Luiz. Então, sábado ali, a gente vai falar o horário, mas ali 8 ou 7 a gente vai ter o estudo, a gente vai voltar ao estudo do Ação e Reação para continuar a obra. Para nós terminarmos aqui hoje, o Geraldinho vai trazer uma prece para nós agradecermos pela oportunidade de termos estado aqui reunidos juntos, estudando, que é uma bênção de Deus sempre. E depois eu fecho a live e mais uma vez vocês perguntaram aqui na caixinha, todas as lives, todos os estudos, hoje já é o culto 9, todos os cultos ficaram salvos. É só vocês procurarem, tanto no meu perfil, o Cristão no Mundo, quanto no perfil do Geraldinho, esse post que tem essa capinha com Jesus. Então, todos os posts que tem essa capinha de Jesus são todos os evangelhos que nós temos feito desde dia 1. Agora o Geraldinho vai fazer uma prece, depois a gente fecha e salva para nós estarmos aqui na semana que vem continuando o texto. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo poder e toda bondade. Pai nosso que estais nos céus, na luz desses sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, ó Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime a paz, a concórdia e o amor. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do plano espiritual, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois que sabemos ser tua ideal igreja, aquela do amor e da caridade, nas luzes de vossa bondade, que para todos sempre é e assim seja. Senhor amado, Deus, Pai Criador, infinita sabedoria e infinito amor. Nossos corações estão genuflexos nestes momentos de gratidão e louvor. Gratidão por vossa presença entre nós e louvando, Senhor, as oportunidades que a vossa bondade e a vossa misericórdia nos legou. Tantos foram os esclarecimentos que verteram de mais alto pelo mensageiro da renovação humana, Allan Kardec, Chico Xavier. Amanhã, dia 31 de março de 2023, estaremos comemorando 154 anos do retorno à vida espiritual, deste apóstolo da consolação humana que tão lucidamente codificou a doutrina espírita cristã, que revive os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre e Senhor, aduzindo a eles todos os esclarecimentos que nos amparam a filosofia de viver e a ciência de compreender.
que ele possa receber não somente na personalidade que lhe orna o espírito imortal de Allan Kardec, mas também na personalidade seguinte, com que ele retomou a própria missão no dia 2 de abril de 1910, na Pedro Leopoldo, coração das Minas Gerais. E como Chico Xavier multiplicou a mãos cheias os livros da consolação, os livros da esperança e também os volumes da ciência e da filosofia espírita, resgatando o cristianismo primitivo e fazendo-nos entender o nosso papel na vida terrestre. Se Chico Xavier pudesse estar ainda na carne, estaria completando 113 anos no domingo próximo, uma vez que há 21 anos já retornou à pátria espiritual. A este espírito iluminado, carinhoso, amoroso, lúcido, compassivo, severo por vezes, mas sobretudo cheio de amor e fé, o nosso reconhecimento profundo, a nossa gratidão imensa e morredora, para que ele receba sempre o preito de amor nas flores que ornam o nosso reconhecimento para sempre. Ave Kardec, Ave Chico Xavier, nas luzes do futuro, com que haveremos de reconhecer um dia a terra regenerada do amanhã e a vivência do cristianismo verdadeiro, puro e simples, na face da terra, congraçando todos os corações, todos os espíritos pacíficos e brandos, esperançosos e consoladores, amorosos e lúcidos, na construção do mundo melhor de amanhã. Que em nome de Deus assim seja e para sempre Deus seja louvado. Bom, pessoal, então, muito grato e emocionados aqui pela oração do Geraldinho. Eu vou fechar e vou salvar a live e a gente se vê na semana que vem. Abração. Tchau, pessoal. Beijo.